Deixar aqui. Joia. Janela aqui. Compartilhar. Joia. Apresentação. Então tá, tá bem visível aí, né? Hoje nós, na realidade, lá no AVA vai aparecer como quinta aula, que tem a aula do dia 3, que é a apresentação, e tem uma aula do dia 7, que eu vou pensar em algum texto, alguma coisa bacana para que vocês leiam e a gente faça valer alguma coisa, tá? Mas alguma coisa que tenha legal. Então, só retomando um pouquinho. Na primeira aula, nós falamos das questões de Sofia, que é daquele texto que o Pedro vai continuar a ler. Pedro, você está aí? Pedro, onde tu está? Onde tu está? Pedro? É duro, o professor sofre. O moço estava aqui assistindo minha aula. Professora, o microfone do Pedro está com problema, ele não consegue falar. Mas eu não vejo ele no chat. Estou olhando aqui para o chat. Marcos, fala para ele falar para o chat. Ele acabou de mandar mensagem dizendo que a internet caiu. Ah! Essa foi boa. Então tá, eu vou abrir para vocês. Quem gostaria de apresentar o capítulo 1 desse livro, Jardim do Éden, para a aula que vem? Coincidência, não sei. Hein? Não perca um ponto, não. Depois fica valendo ponto. Pode ser 2 pessoas. Hein? Eu estou esperando voluntários. Vale ponto. Vamos, João Leandro. João Leandro 1. João Leandro e o Gabriel Henrique. Depois tem outra atividade também que eu vou dar para vocês, para apresentar, valendo ponto também. Gabriel Henrique. Estou até anotando aqui. Então, é para fazer o quê? É para ler o Jardim do Éden, aquele texto que eu mandei, e apresentar para a gente. Matheus, eu ponho aí para você depois outra atividade. E os 2, hoje não, semana que vem, aula que vem. E eu vou pôr isso, aula que vem. E eu vou colocar... podem comunicar os 2, entre vocês 2, como fazer um grupo, né? Minha cachorra tá... Espera só um pouquinho que eu vou atender minha cachorrinha aqui, que está chorando, eu não sei por quê. Deixa eu ver, só um segundo. O que foi que está chorando, meu Deus? O que foi? Hein? Desculpe, gente, eu tenho uma cachorrinha que ela tem 13 para 14 anos. Tenho 2, uma tem 11, outra tem quase 14 anos. E ela é bem, assim, bem velhinha. Ela está surda, não enxerga. Só que quando ela está com fome, ela quer sair, ela chora. Eu falo, não sei onde eu arrumei essa energia, é muito. Daí ela chora. E ela deve querer comer, mas ela perdeu um pouco a noção, ela quer comer o tempo todo, como qualquer velho, igual eu, só quer
comer. O que você quer? Comer. Então tá, mas deixa isso para lá. O que nós vimos? Na primeira aula lá da Sofia, nós vimos as questões da filosofia, as questões inerentes da filosofia. Então, o João Leandro e o Gabriel Henrique vão mostrar para a gente, através daquele texto, as questões da filosofia, né? Então, ela trabalha... Eu sugiro que vocês vejam a apresentação da primeira aula, para que vocês façam um link entre o texto e a primeira aula e apresentem para a gente, tá? E gostaria que todos vocês lessem para ver se está legal ou não. Na segunda aula, nós vimos sobre gnosologia, ou seja, a teoria do conhecimento. Então, nós temos questões... Vale quanto? Um pontinho, João Leandro. Depende. Até um ponto. Até. Se for bem feito, né? Óbvio. Depois da segunda aula, na segunda aula, nós vimos essa questão do conhecimento. Então, vocês vão ver que as questões lá da filosofia, quem sou, a consciência de ser, de estar num lugar do mundo, que o mundo é finito, que se nós temos vida, nós temos a morte, da origem do mundo, né? A questão da religião, se ela responde a isso e por que não, todo esse desenvolvimento lógico das questões que são totalmente inerentes à filosofia, né? A própria consciência do mundo nos dá isso, a própria racionalização do mundo nos impõe essas questões, né? Claro que são questões sem saída, né? Assim, questões ainda não resolvidas, né, pela razão humana, porém, ao tê-las, ao nos colocarmos essas questões, vem de chofre outras questões, entre elas o que é conhecimento. E o que é conhecimento, e daí a teoria do conhecimento, que é uma questão primária também na filosofia, porque eu saber, eu conhecer a origem da vida, a origem da morte, quem sou eu, etc., etc., são coisas importantes, mas são coisas sem saída, sem resposta. Porém, tem coisas no mundo que eu consigo conhecer, que são plausíveis de serem conhecidas. Então, por isso que é a teoria do conhecimento. Daí nós vimos na aula passada que o que é conhecimento, ele tem que ter 3 características. Lembram das 3 características do conhecimento? Coloque aí as 3 características. Lembra que o Sócrates está falando com o Teteto, depois o professor dá aula, que o Teteto fala, não, o que é conhecimento? Tudo aquilo que pode ser conhecido, igual a prática do sapateiro. Daí ele fala, mas então como que a prática do sapateiro não é resposta? Como que o sapateiro vai saber, se ele não souber o que é conhecimento, como que ele vai saber o que é para ser conhecido na sua prática? João Leandro, é um maravilhoso. Exatamente isso. A crença, a verdade, a justificação. A Carlos, né, naquela conversa, né, de Sócrates com Teteto, uma das respostas que Teteto dá a Sócrates, que é conhecimento, ele fala, por exemplo, a prática de sapateiro. Daí o Sócrates diz, né, mas como que o sapateiro, se ele não souber o que é conhecimento, como que ele vai saber o que ele tem que aprender nessa sua prática? Daí eu dei aquele exemplo para você. Qual é a prática do sapateiro, né? É algo que ensine o sapateiro de seu ofício. Mas isso é um conhecimento que tem que ter essas 3 vertentes, Carlos. A crença, ou seja, a disponibilidade da psique do sapateiro de crer que há uma prática a ser feita,
no seu ofício e que pode ser conhecida. Segundo, uma verdade objetiva, ou seja, existir. Porque qual é a prática do sapateiro? É de como sair do zero e chegar a um sapato. Vamos simplificando dizer isso. Então, tem uma verdade objetiva ali, né? Tem uma maneira de manejar os materiais, o couro, a linha, a cola, para tornar materiais em sapato. Mas isso tem que ter uma justificação racional, ou seja, tem que ter uma lógica coerente que articule essas coisas. E nesta aula nós vamos ver como os autores pensam na integração desses três elementos. Por quê? Porque se eu falar a tua prática resume-se em primeiro você ajoelha e reza um terço, um Pai Nosso, uma Ave Maria, bem forte, para que você desprenda o seu espírito para fazer sapato. Primeiro, esse conhecimento, ele pode ter a crença, ele pode ser super religioso e crer nisso. Porém, este conhecimento tem alguma verdade objetiva fora do sapateiro? Não, não tem. Então, é pura especulação mística. Então, o sapateiro, sabendo o que é conhecimento, ele vai saber o que não é. Então, que isso não faz parte da prática. Ele pode fazer sapato rezando ou não rezando, ou meditando, ou sei lá, de um monte de jeito, né? Mas ele sabe que tem que haver uma realidade objetiva, que a gente chama de verdade objetiva. Até nesta aula, o autor ele questiona tudo aquilo o que é essa verdade objetiva, né? Que ele questiona, que ele fala a questão dos personagens, se os personagens são ou não uma realidade objetiva, um campo da filosofia aceita como se, outro campo não aceita como se fosse uma realidade objetiva. Porém, nós falamos, quando a gente fala de algum personagem, nós logo atribuímos a ele uma série de características, ou seja, como se ele fizesse parte de uma realidade objetiva, mesmo que não fosse a realidade neste mundo, mas um mundo fictício, um mundo aí da criação e tal. Dá para entender isso que eu estou falando? Então, é isso, né? Então, quando ele fala da justificação racional, daí aquele Goethe, nessa justificação racional, você pode ter justificação racional para coisas e não fazer sentido. Então, eu coloquei 2 textos para vocês, vou colocar no ar, mas já mandei pelo WhatsApp, mas vou colocar no ar, 2 textos que ele, só de ilustrar esse questionamento. Como o professor fala, Marcos Rufino fala bastante disso, eu coloquei só para ilustrar quem tiver interesse nesses temas para ver lá. Então, é isso, aí que nós paramos. Então, hoje nós vamos falar dos autores e nessa linha cronológica do que é o conhecimento. Então, são os autores da filosofia tentando elaborar essa tríade aí, né? Eles não falam, como o professor já falou, que é uma tríade, mas eles usam esses elementos da disponibilidade do espírito, da realidade, da verdade objetiva e da justificação lógica, que é essa ação cognitiva, para conceber o que para cada um deles é o conhecimento. Então, eu só peguei esta ordem cronológica. O Pedro voltou! Para que vocês tenham claro, aqui, ó, a filosofia surge aqui no século VI a.C., né, 500 a.C. E ao surgir a filosofia, é que esta questão da teoria do conhecimento se torna válida. Retornou, né? Se torna válida. Por que esta questão só se torna válida daqui? Porque o que nós tínhamos na antiguidade, antes disto, ou lá na Mesopotâmia, ou nos egípcios, nos persas, todos aqueles povos ali,
era a verdade revelada, a verdade que vinha de um Deus, né? Isso é super importante, porque não é que eles não organizassem este conhecimento, né, que para eles era o conhecimento revelado. Imagine quanta tecnologia tinham os babilônios, os egípcios, ou nós, mas eles não questionavam a origem ou a natureza desse conhecimento. Então, todo o esforço dos estudiosos, dos escribas, dos sacerdotes, ou seja lá quem fosse, né, era de organizar esse conhecimento, mas organizar de uma forma sem o questionamento de onde vinha, qual eram as conexões necessárias para se ter esse conhecimento. Então, por isso que a filosofia, a primeira vez que se fale o que é conhecimento, que é naquele texto que vocês têm aí de Sócrates com Teto. Daí, aqui na filosofia cristã, nesse período da Idade Média, também se volta a esta noção de verdade revelada, né? O conhecimento tem a sua origem em Deus. Porém, aqui a igreja já tem o conhecimento da antiguidade, dos saberes da filosofia e dos questionamentos da filosofia. Tanto que a igreja cristã ela não despreza todos esses saberes até então acumulados, né? É a grande detentora, é a grande... Como que eu falo isso? Que curadora desses livros, desses saberes. Quem não assistiu, sugiro que assista O Nome da Rosa, porque mostra bem essa questão, né? Como as bibliotecas, a importância das bibliotecas cristãs, todas as bibliotecas são cristãs, ali que tem a origem das universidades, das escolas, dos colégios, tudo isso, né? Então, os religiosos, mesmo crendo que o conhecimento tem uma origem divina, eles também estudam métodos de desenvolvimento deste conhecimento ou do desenvolvimento do espírito para que ocorra a revelação. Uma coisa assim, né? Igual quando vocês forem fazer uma prova bem difícil, ou quando forem fazer o Enem, vocês se preparem bem, chega na hora, vocês falam, Senhor, me revele a resposta. Então, essa revelação só é possível se aquilo está bem treinado na cabecinha de vocês, né? Senão, não vai ter nada, vai ser um vazio, ninguém vai vir falar a respostinha. Daí, passando esse período, né, que foram aí de 1000 anos, né, aqui mais porque antes, um pouco antes desse século XIV, já veio o Renascimento, já vem sendo retomada as ideias lá da filosofia antiga, mas é no século XIV, 1300 e pouco, que realmente nasce, se tem a data aí da Idade Moderna, e com eles os pensadores da Idade Moderna, que já fazem uma ruptura com o pensamento teocrático, com a fonte de pensamento cristã, onde o conhecimento é uma revelação divina. Então, eles estão preocupados, voltam a estarem preocupados qual é a origem desse conhecimento e como se faz para conhecer. Como que eu faço efetivamente para conhecer a verdade objetiva, o mundo que me cerca e tal. E daí surgem várias teorias. Depois disso, né, a partir do século XIX, a gama de pensamento, que a gente já vive o ceticismo, né, em termos de a separação das ciências e do mundo, a classificação pelas ciências, e uma ciência cética, uma ciência separada da teologia. Não que o cientista seja cristão ou religioso, porém a ciência ela é
de origem laica e não de origem religiosa, né? Então, quando a gente está lá atrás, né, na filosofia antiga, o que nós temos como teoria de conhecimento? Nós temos em Platão que o conhecer é como se tivesse lá no mundo das ideias, né, houvesse um mundo paralelo ao nosso, onde toda a verdade estivesse contida neste mundo. Aqui é a alegoria da caverna, e como a gente... Aqui é o mundo real e aqui é a caverna. Como a gente vive limitado pela caverna, ou seja, cegos nessa nossa experiência de vida, nós não podemos ver a verdade como ela é. Porém, nós temos como despertar esta verdade dentro de nós, reviver, relembrar. E qual é o método para Platão de chegar a essa verdade? É o diálogo que leva o desenvolvimento de um raciocínio lógico que qualquer um, por mais ignorante que seja, segundo eles, podem chegar à verdade através do desenvolvimento desse método, né? Por isso que o diálogo ali de Sócrates e Teoteto é um diálogo para chegar a algum lugar. Não se chega a nenhum lugar, porque Platão morre, e Sócrates também, óbvio, que é personagem. Ou seja, ele é personificado por Platão, independente dele ter vivido ou não. Então, desta forma, ele fica sem resposta. Mas se continuasse, provavelmente eles chegariam a alguma resposta, mesmo que provisória, né? Daí, na Idade Média, como eu falei, o conhecimento vem da revelação divina. Porém, não é que você ore para vir o conhecimento, não é isso. Você exercita o espírito, né? Ou seja, estuda. O conhecimento e as ideias são de origem divina, segundo Santo Agostinho. Mas a gente busca, eles buscam. Até hoje, os teólogos, né? Eles, teólogos de fato, não é esses que são considerados aí religiosos por um ordenamento da igreja, não é? Aquele que estuda teologia, ele também estuda filosofia, né? A formação na igreja católica é essa, é da teologia e da filosofia, né? Então, como pensar de maneira laica e como conhecer os desígnios aí religiosos, né? Daí a gente chega, então, como nós mostramos, como eu mostrei naquela primeira cronologia, tem a filosofia, tem a Idade Moderna, a Idade Média, que o conhecimento volta a ser de origem divina, e daí tem a Idade Moderna, que é uma ruptura. Oi? Estão acompanhando ou está muito demorado isso? Joia. Então, tudo bem. Então, vamos. Daqui a pouco eu já ponho um videozinho aqui, já vai ficar legal. Bem pequenininho. Então, nós temos aqui, na Idade Moderna, uma série de autores discutindo de qual é a origem deste conhecimento, de onde que é conhecimento e como se conhece. Tá. Então, nós temos os racionalistas, que nós veremos que para os racionalistas o conhecimento é uma percepção racional do mundo. Os empiristas, que para os empiristas o conhecimento é uma experimentação do mundo, e Kant, que fecha a questão entre os empiristas e racionalistas. Depois, outros pensadores, né, que temos aqui Hegel, Bentham, Schopenhauer e Marx, que já estão mais voltados para as questões práticas do mundo, mas também são filósofos aí do século XVIII e século XIX, né? Então, o que nós vamos começar primeiro com os racionalistas. O que é o racionalismo? Que movimento é esse? É uma doutrina filosófica que considera a razão como a principal fonte de conhecimento e justificação.
Ou seja, é o ato de pensar e pensar racionalmente que gera, entre aspas, o conhecimento. Ele tem como características o fundacionismo, onde a razão é fonte de certas verdades e a razão é dotada de faculdades. E nós vamos ver como isso funciona. Descartes diz que reconstruir todo o conhecimento humano a partir de bases inabaláveis. Então, é como se a gente já tivesse na razão a centelha de toda a verdade. Isso, percebam vocês, que é uma referência lá a Platão. Platão também achava que o conhecimento estava no lugar, que a verdade estava no lugar muito específico, e a gente captava essa verdade através do exercício da razão, né? Então, é mais ou menos essa ideia. O fundacionismo é o projeto de encontrar tais primeiras verdades. Então, Descartes está preocupado assim, se eu achar aquilo que é verdade, sabe aquela história, se eu achar o átomo, eu acho toda a razão de existência humana, né? Ele nem tinha, naquela época, nem tinha o conhecimento do átomo. Se tivesse, ele ia ficar bem feliz. Mas ele quer dividir toda a realidade para ser conhecida na menor partícula possível, na menor parte. E eu entendendo essa menor parte, eu consigo entender o todo. É essa preocupação dele. Ele desenvolve o método cartesiano, né? Que você vai tirando o que não vale para explicar aquele problema, até o máximo que você veja toda a realidade a partir daquele modelo simples, né? Ele é bastante rigoroso, o que ele propôs como método é válido até hoje, né? Vamos ver aqui. As ideias são inatas e são recuperadas pela razão, a razão que consegue captar essas ideias inatas. Elas são claras e distintas, nada que está meio nebuloso é conhecimento. Você pode dividir a realidade em partes simples, e essas partes são inteligíveis. Você sempre vai do simples para o complexo, e ao fazê-lo, você checa novamente se aquele caminho é o caminho correto, né? Tudo que existe é explicável, mas a explicação não está na coisa, está na razão. Por exemplo, uma régua, né? Uma régua, ela não tem nenhuma consciência e nenhum fundamento nela mesma. A régua pode ser de plástico, pode ser de madeira, pode ser de qualquer coisa, né? De acrílico, de sei lá. E ela até de pano. E ela só faz sentido quando nós estabelecemos uma razão bem simples que traga o conceito da régua à régua. A realidade objetiva da régua está na nossa razão e não na sua existência. Se eu jogar essa régua numa sociedade, numa comunidade que não tem a mínima ideia do que seja régua, não faz nenhum sentido. Vai ser um pedaço de pau, um pedaço de madeira, ser qualquer coisa, menos régua. É disso que ele está falando, né? É dedutivo, então todo conhecimento você deduz, mas através da sua racionalidade. E o conhecimento forma um sistema único. Então, tudo você pode derivar do simples. É possível obter o conhecimento da natureza apenas pela razão. Quase isso, né? Então, agora vamos parar aqui, que é bem legalzinho e bem curtinho esse vídeo. E agora eu aprendi. Você Descartes. Descartes, que é de descartar, né? Agora eu aprendi por
Será que todas as coisas que já penetraram em minha mente não são mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos? Ou talvez toda a minha vida seja algum tipo de sonho, incluindo a crença de que tenho um corpo? Será que um gênio maligno tentando me enganar de que o que penso ser realidade é ilusão poderia me levar a crer que pensar é não existir? Nas primeiras décadas do século XVII, essas e centenas de outras perguntas faziam parte do cotidiano e do método investigativo do filósofo francês René Descartes. Penso, logo existo, disse ele. Com o exercício da subjetividade e a confiança na razão, Descartes revolucionou o pensamento filosófico e científico, até então subordinado à autoridade da Igreja, à escolástica e aos líderes políticos ditos escolhidos por Deus. Contra as disputas religiosas sangrentas que reinavam na Europa, Descartes ofereceu a razão. O seu subjetivismo, que valorizava o sujeito científico, indicava o caminho para a objetividade e para o rigor intelectual igualitariamente. Ele colocou ao alcance de todos as ferramentas para a descoberta da verdade. Sua tese mais importante foi propor que cada um pensasse por si mesmo. A autoridade da filosofia passou a se fundar não mais nas escrituras ou nos sábios, mas na mente do filósofo. Esse paradoxo da objetividade dentro da subjetividade, com a exigência da certeza e a isenção da dúvida, para o êxito da investigação científica, inaugurou um novo estágio no pensamento filosófico, motivo pelo qual Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. René Descartes, ou Renato Cartesius, como ele se assinava em latim, nasceu em 1596 na pequena La Haye, na França. De família aristocrática, órfão de mãe, estudou interno no colégio jesuíta La Flèche e formou-se em Direito. E acabou se alistando como voluntário militar na Guerra dos 30 Anos no exército de Maurício de Nassau. Morou na Holanda mais de 20 anos e faleceu em Estocolmo como mestre de filosofia da rainha Cristina da Suécia, pouco antes de completar 54 anos. Influenciado pelas ideias de Galileu e pela amizade com o físico e matemático holandês Isaac Bikman, Descartes tomou do amigo o raciocínio simples e fácil que os geômetras empregam para chegar às suas mais difíceis demonstrações, como ele mesmo observava, bem-humorado. E saiu em busca ambiciosa de um novo sistema de conhecimento. Um método único que mensurasse todas as realidades observáveis no mundo físico, celeste ou terrestre. Ele queria explicar o mundo a partir da mecânica elementar das partículas, usando os princípios da figura, do tamanho, da posição e do movimento das partículas da matéria. Para ele, todas as coisas que caem sob o conhecimento interconectadas da mesma forma. Como escreveu em uma de suas obras mais conhecidas, Discurso do Método, publicada em 1637. O modelo matemático do sonho de Descartes abarcava todos os saberes em uma só unidade. Tanto que ele criou a metáfora de uma árvore do conhecimento, onde o tronco era a física, sustentando todas as ciências com o seu raciocínio analítico. Na busca da premissa da evidência, Descartes propunha o exercício da dúvida metódica, radical, hiperbólica como método até o nível do absurdo, quando a própria dúvida forneceria então a verdade indubitável. O primeiro era nunca aceitar coisa alguma por verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal, quer dizer, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não aceitar nada nos meus juízos, senão o que se me apresentasse tão clara e distintamente ao meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de o colocar em dúvida. Depois de eleger a evidência, Descartes sugeria dividir em partes tantas quantas necessárias para a análise. E então, colocar os conhecimentos em uma certa ordem, dos mais simples aos mais complexos. Era a ordenação. E o último, fazer sempre enumerações completas e revisões gerais para nada omitir. A concepção de mundo e de homem de Descartes se baseava no que ficou conhecido como dualismo cartesiano. A divisão da natureza em dois domínios opostos, o da mente ou espírito, que ele chamou de recogitans, a coisa pensante,
consciente de si, livre e sem dimensão espacial, e o da matéria, que ele chamou de re-extensa, a coisa extensa, isso é, a material, mensurável, espacial, sem consciência e mecanicamente determinada. Deus, para Descartes, representava a ponte entre o mundo subjetivo do pensamento e o mundo objetivo da verdade científica. A mente e a matéria são criações de Deus, um ser perfeito e legitimador das evidências verdadeiras da razão. Quando a razão atinge a ideia clara e distinta, fala por Deus, seu autor primeiro. Em sua premissa mais famosa, evidência número 1, que fundamenta todo o raciocínio cartesiano, Descartes exercita a dúvida até atingir o seu ápice. Notei que, enquanto tentava supor que tudo fosse falso, era necessário que eu, que pensava isso, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade, eu estou pensando, portanto eu existo, era tão firme e certa, decidi que poderia aceitá-la como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Ok, legal, né? Legal, vai estar aí à disposição de vocês. Mas olha que interessante, né? Descartes põe a dúvida metódica, o método dele é colocar tudo em dúvida, né? E essa questão, a nossa vida é uma vida ou um sonho? Então, ele levar isso às últimas consequências, vai estar na apresentação, daí vocês vão ter a disponibilidade deles. É só pegar o link, Carlos, e mostrar e ver, né? E as últimas consequências, a única certeza que eu tenho que eu existo é porque eu penso. Então, se eu penso, tem que ter um ser pensante. Veja como dá um link lá com a história de Sofia, né? O João Leandro e o Gabriel vão explicar isso melhor para a gente, né? Quem sou eu, né? É um ser que pensa. Se pensa, logo existe um ser. Bem interessante. E daí ele fala desse dualismo, fala várias coisas, mas da evidência, da ordenação, de checar sempre, né? De classificar, é um método da ciência, né? E dessa é tão forte a influência de Descartes e tão verdadeiras suas premissas, são tão boas, que nós conhecemos o mundo e o universo, muitas partes do mundo e do universo a gente conhece pelos modelos matemáticos, né? A gente não conhece porque nós experimentamos ou vimos a realidade deste mundo, deste universo. A gente sabe que existem outras galáxias, sabe que existe até outros planetas no próprio sistema solar, né? Porque quando eu estudava só existiam uns, agora já existe mais uns 2 lá. É por dedução matemática, né? Não é por observação empírica. Então, ele tinha bastante consistência. O pensamento, apesar de ser lá na Idade Moderna, lá no século XIV, XV, ele tinha bastante consistência. E ele fala do dualismo cartesiano. O que é isso? Existem 2 componentes. A mente, que é a que racionalmente traz vida à matéria, né? Ou explica a matéria, traz conhecimento da matéria, e a matéria em si não é nada, igual eu falei da régua, né? Nada, eu tenho essa régua aqui, que pode ser uma régua de papel, essa de plástico, o que faz com que as duas sejam ou não uma régua é a minha racionalidade, que explica de uma forma simples ela pela sua utilidade, né? Assim com todas as coisas, né? O que eu faço, saber que uma folha de uma árvore é uma folha, é a classificação que eu dou e o conceito que eu dou àquilo. Mas ele fala assim, o que une a mente à realidade objetiva, à materialidade, é Deus. Claro, porque ele fala dentro de um contexto totalmente religioso ainda, né? Há uma ruptura, sim, com a igreja, mas não a ruptura que há depois da Revolução Francesa, né? Então,
olha a tríade aí que apareceu na aula anterior. Deus é a crença, é o poder, o poder da crença de algo ser conhecido. Esse poder da crença é que faz com que una a minha mente, a minha racionalidade, à materialidade objetiva, né? Se nós entrarmos num mundo, num espaço totalmente desconhecido, nós não conseguimos decodificá-lo, né? Por quê? Porque nós não temos esse elemento que faça essa conexão. Imagine, quantas vezes o sonho, a gente não consegue decodificar o sonho, né? Que a gente entra no mundo. Imagine cair lá no mundo da Alice das Maravilhas, né? Para ela entender que ela entrou num túnel, caiu e viu um outro mundo e as coisas, as formas eram diferentes e tal. Então, num primeiro momento, você tem que criar uma crença para que você faça esta ligação entre a mente racional e a realidade objetiva, né? Isso que faz com que o ser tenha consciência, essa mente racional, essa crença que o mundo pode ser conhecido, e daí passa a classificar o mundo e colocar modelos até que ele seja. Imagine, o que faz imaginar que tudo é formado por uma molécula? Qual é o princípio disso? É uma crença, porque não, objetivamente nada me leva a isso, né? Só a uma concepção dessa, que é bem descartiana aí nesse sentido de diminuir ao mais simples e fazer desse simples complexo, então do menor ao mais complexo, que faz com que eu tenha esse entendimento. Mas esse é o movimento racionalista, que é o primeiro que surge para tentar conhecer, né? Deixa eu pôr aqui, ok. Daí o que se opõe ao movimento racionalista é... Ok, vamos lá. Se opõe a este movimento é o empirismo inglês, que tem figuras como David Hume, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, que são os empiristas. O que é empiristas? Aqueles que acreditam que a realidade é conhecida através do experimento, da sensibilidade, de eu usar os meus sentidos para conhecer. Isso daí remete ali diretamente a Aristóteles, né? Aristóteles se diferencia de Platão, porque enquanto para Platão a verdade estava no mundo das ideias, para Aristóteles a verdade estava contida na realidade objetiva, né? Então, através da experimentação é que você chega a essa realidade. Para Platão, toda cadeira, não sei se eu já falei isso na aula, nenhuma cadeira era a cadeira, a verdade da cadeira. Por quê? Porque todas elas imitavam uma ideia que se tinha da cadeira perfeita, que é a cadeira lá do mundo das ideias, que tinha as dimensões, o material, a altura, a largura perfeita. Então, toda tentativa de fazer uma cadeira era uma imitação daquilo que seria a verdadeira cadeira. Para Aristóteles, já não. Toda cadeira continha em si a essência do que é ser cadeira, né? Então, até uma cadeira que nem se identificasse a princípio o que é uma cadeira, mas se você sentar, você fala, isso é uma cadeira, porque ela tinha nela algo de essencial. Então, através da experimentação é que você chegava a essa essência. E o empirismo inglês também fala isso. Não, Descartes, você está equivocado. O conhecimento está nesta questão
de você experimentar, colocar os seus sentidos para fazer um desenvolvimento racional sobre o que é aquilo. Daí é bem legal essa frase, né, de Francis Bacon, que ele fala assim: o fanático não quer, o idiota não pode, e o covarde não ousa pensar. Então é bem legal isso, né? O fanático não quer pensar, o idiota não pode, tadinho. E o covarde não ousa, porque ele vai descobrir uma realidade para além daquilo que ele gostaria que houvesse, né? Então, aqui vamos pegar um pouquinho do empirismo inglês, né, para que fique mais claro. É curtinho também, é bem curtinho. Deixa eu pôr aqui. Rapidez. Ai, eu vou... Pera. Aí esse é o professor fazendo papel de palhaço para que aprendam alguma coisa, mas engraçado é o papel do professor. Vamos, gente, vamos. Aqui. Vamos lá. A modernidade começa com questões fundamentais. Como a verdade é possível? Como é possível conhecer? Até que ponto as nossas ideias correspondem ao que se passa na realidade? Dessa forma, o conhecimento torna-se a questão central. A filosofia moderna procede a uma verdadeira revolução científica que instaura um novo saber, diferente do metafísico, do religioso, do astrológico e do mítico. A maior característica da ciência moderna se encontra na ideia de método. O sujeito do conhecimento, rodeado pelo universo das coisas percebidas, não pode encontrar a verdade imediatamente. Ele necessita de um instrumento, de um método que lhe permita, inicialmente, representar corretamente essas coisas percebidas. Nesse sentido, a revolução científica rejeitará as pretensões essencialistas dos gregos e, em suas duas vertentes fundamentais, empirismo e racionalismo, encontra em Bacon e Descartes, respectivamente, seus filósofos mais representativos. Para demonstrar as diferenças entre esses dois sistemas filosóficos, o projeto Don Quixote elaborou uma paródia musical que contará com a participação dos empiristas John Locke e David Hume e do racionalista Locke e David Hume. Portanto, como eu estava falando para vocês, amiguinhos, no meu livro Meditações Metafísicas, eu questiono a existência de todas as coisas, utilizo do princípio da dúvida, fazendo 3 reflexões básicas. Primeiro, os sentidos não são garantia de existência. Segundo, não podemos diferenciar sonho de vigília. E terceira, pode ser que exista um gênio maligno ou um Deus enganador que criou tudo isso para nos iludir. Dá uma olhada nisso aqui, Hume. É aquele racionalista fanfarrão de novo. Vamos dar um jeito nele? Bora. Hey Descartes! Não consigo te entender, maluco. Eu tenho uma pergunta. Como você pode afirmar que as ideias são inatas? Você sabe o que é o empirismo? Empirismoísmo. 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 Sai racionalismo.
As ideias são provenientes das experiências e sensações. Os objetos excitam os sentidos, gerando assim a percepção. Nossa mente, semelhante a uma tábua rasa, vazia é sem experiência, ou perceba o limite. Estamos destruindo o inatismo. Empirismoísmo. 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 Sai racionalismo? Experimente pra pensar. Primeiro a impressão e a ideia gerar. Critico o princípio de causalidade. Não faça do hábito leis naturais. Nossa mente, semelhante a uma tábua rasa, vazia é sem experiência, ou perceba o limite. Estamos destruindo o inatismo. Empirismoísmo. 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 Sai racionalismo? Não é possível ideia sem o sensível. Toda metafísica é impossível. Não há conceitos abstratos no empirismo. O que é inato e universal vou rejeitar. Razão depende de eu experimentar. Racionalismo não vou mais te aturar, pois o que fundamenta o conhecer são as sensações que geram perceber. Sinta o mundo, percebo tal. Percebo tal. O intelecto é limitado por experiências sensoriais. Como afirmar ser o saber só racional? Estamos destruindo o inatismo. Empirismoísmo. 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 Sai racionalismo? É a cara do professor fazendo qualquer coisa, pagando o maior mico. Você é humilhado, Matheus. A gente, os professores fazem qualquer coisa. O melhor é o Locke dando a maior voadeira lá do DK. Então, mas eu gostei desse vídeo, porque, primeiro, que falar empirismo, isso sai racionalismo que não sai da cabeça da gente, grudou igual o chiclete. Segundo, é que nós vemos claramente as duas correntes de pensamento que querem saber o que é poder, de um lado, empirismo inglês, de outro lado, racionalismo. E os dois têm razão, porque os sentidos também podem ser a fonte do nosso conhecimento. Aquilo que nós não sentimos ou que não nos coloca junto aos sentidos, nós não temos como conhecer. Não tem como ser conhecido algo que não nos... algo cujo aquilo a gente não interaja pelos sentidos, a não ser que nós o façamos por dedução, né? Dedução lógica. Por exemplo, nosso sistema solar ele é organizado de uma maneira que a gente deduza por modelos matemáticos e por físicos, etc., como é a nossa galáxia, como são todas as galáxias, como tem o ordenamento do universo. Mas sem essa percepção, sem essa experimentação de ver como é o nosso sistema, bem provavelmente nós não poderíamos chegar a isso. Então, nós temos aí essas duas concepções que tentam definir o que é conhecimento, que tentam conceituar o que é conhecimento, e as duas estão corretas, as duas não são
excludentes, né? A gente não pode dizer só assim ou só aqui. Então, quem vem dar resposta a isso é Kant. E aqui, opa, olha, de novo eu tenho que... Kant é que resolve a parada desta maneira. Já estamos finalizando, tá? Ok. Para Kant, o conhecimento, para Kant, a experiência não é neutra. Então, o conhecimento é essa síntese entre o sujeito e o objeto. Então, entre a percepção, os sentidos do sujeito e a racionalidade do sujeito, frente ao objeto, com as suas características próprias, né? Então, o sujeito pensante, aí na figurinha, o João, constrói as razões, atribui juízo ao objeto. O objeto não tem juízo em si, mas ele desperta para algumas das nossas sensibilidades que faz com que o sujeito crie juízo, né? Então, o objeto é pensado, por exemplo, o calor, a sensibilidade que faz com que desperte no sujeito esta capacidade de atribuir o juízo ao sujeito, ao objeto. Claro que o objeto não atribui juízo ao sujeito, né? Isso muda um pouco depois, na época contemporânea, o quanto o sujeito ele é capaz de pensar o objeto sem interferir no objeto e sem ser interferido por ele. Mas isso eu só estou fazendo papel lá do professor que se questiona toda a verdade que é construída, né? Que é assim que é na filosofia. Porém, Kant diz que, ou seja, é impossível, sem a razão e sem os sentidos, chegar a algum conhecimento. Então, algo, para ser um conhecimento ou ser sentido, ele não só precisa de uma justificação racional, mas dentro dessa justificação racional, dentro de uma realidade sensível, dentro de uma capacidade de sentir esta realidade, né? Então, ele une essas duas correntes, né? Se para o racionalismo organiza, forma o conhecimento inteligível, a capacidade que o sujeito tem de representar as coisas, como se as coisas fossem amórfimas, e é o sujeito que dá sentido àquelas coisas, e por empirismo é o mundo real, é o mundo material que traz esse conhecimento ao sujeito através dos sentidos, né? É igual falar para um cego o que é uma cor, né? Então, diferenciar o vermelho do verde para um cego, uma pessoa que não consegue diferenciar as cores, sem essa sensibilidade é impossível. Mesmo que nós vejamos cores diferentes, nós conseguimos aprender, classificar, ordenar as cores, porque nós temos a experiência de detectar as cores, né? O conhecimento, para Kant, é uma síntese operada pela razão das informações que a sensibilidade humana é capaz de reunir durante a existência. Então, nós sentimos, e daí, através da racionalidade, é que nós damos sentido a esses sentidos, né? Que nós explicamos esse sentido, ou que geramos conhecimento, né? Tá aqui rapidinho, o último vídeo, bem rapidinho, sobre Kant. Aguenta aí que eu farei chamada, que é rápido mesmo, para que faça essa junção. Essa aula é bem importante, porque esses três, vocês vão retomar isso em várias fases aí da formação de vocês, né? E sempre fica uma coisa um pouco nebulosa sobre o racionalismo, o empirismo e
O Kant, ó, pronto. Calma. Temos lá. Os filósofos se dividem em empiristas e racionalistas. Isso para poder entender como e por que as coisas acontecem e são concebidas pelo ser humano. O empirismo dizia que todo o conhecimento e ideias vinham através das experiências. Nossa mente seria como uma folha em branco, e cada experiência é como se fosse um rabisco. Ao analisarmos estes rabiscos mais detalhadamente, eles formariam o conhecimento. É o caso da ciência, que só aceita quando apresenta algo concreto como prova. Já o racionalismo acreditava mais na razão. Eles acreditavam que o conhecimento vinha da capacidade intelectual dos seres, e não das experiências como os empiristas. Um exemplo de racionalismo é a religião, que a teoria é bastante aceita sem mesmo ter uma comprovação concreta. Os filósofos empiristas discordavam dos filósofos racionalistas e suas ideias. Assim, havia bastante discordância entre as duas correntes. Kant propôs então a junção de ambas, fazendo assim a ideia do sujeito transcendental. Segundo Immanuel Kant, o sujeito transcendental é o sujeito que possui a possibilidade da experiência. Ou seja, possui conhecimento não só pela experiência sensível, mas pela junção da sensibilidade, coisas vindo dos sentidos, com o entendimento. Assim, o filósofo passa a investigar a razão e seus limites, ao invés de investigar como deve ser o mundo para que se possa conhecê-lo, como a filosofia havia feito até então. Você deve estar se perguntando quais são essas faculdades que permitem ao sujeito transcendental o conhecimento e a experiência. Para Kant, o conhecimento humano está ligado a dois troncos, a sensibilidade e o entendimento. A sensibilidade nos é dada pelos objetos, e no entendimento, os objetos são processados para serem pensados. Assim, podemos dizer que o nosso conhecimento é formado com a contribuição das intuições que são formadas pela nossa sensibilidade. Contudo, essas intuições precisam ser articuladas por esquemas a priori, que são constitutivos da própria racionalidade humana, da própria condição do conhecimento. Isto significa que o conhecimento é adquirido, em parte, pela experiência da relação entre o sujeito e o objeto, e em parte por algo que é produzido pelo próprio sujeito. No sujeito transcendental, a intuição seria a sensibilidade. Obter informações sobre o objeto através dos sentidos, como textura, cor, forma, sabor, cheiro. Essas intuições serão levadas ao cérebro, onde deverá ocorrer o entendimento sobre aquele objeto, antes que qualquer reflexão sobre ele possa acontecer. Até porque você não poderá pensar, nossa, por que essa laranja é azeda e aquela é doce? Sem ao menos saber como uma laranja é, se ela realmente existe dentro do espaço e tempo, ou entender o que a laranja é. E é aí que entram os conceitos e as categorias do entendimento. Os conceitos permitem que você entenda as coisas, moldando-as àquilo que você pode conhecer, e até usando aquilo que você já sabe como base. Apenas então, você poderá fazer reflexões com as ideias formadas. Cada ideia carrega consigo diversas características, que foram agregadas após passar pelos moldes individuais para cada ser. As ideias, por sua vez, são utilizadas nos raciocínios desenvolvidos pela razão. As categorias do entendimento se dividem em várias, como por exemplo, unidade, pluralidade, realidade, substância, causalidade e algumas outras. É como se fossem as perguntas que você se faz sobre as coisas, sendo simples curiosidade ou o seu subconsciente se faz sem saber. Como quando você vê uma maçã caindo de uma macieira e você se pergunta o porquê. Se considerarmos as categorias realidade e negação, um exemplo seria: a girafa é real e o unicórnio não é. Já na limitação seria: o ser humano pode respirar em qualquer lugar,
menos na água, sendo essa a sua limitação. No caso da causalidade ou da causa e efeito, o sol ilumina a sala e a sala está quente, então o sol esquenta a sala, como sendo causa e efeito. Para Kant, existem dois conceitos para a coisa. O conceito de coisa em si é aquilo que a coisa realmente é, e o conceito de coisa para nós é aquilo que a coisa é para nós. Para Kant, nós apenas podemos conhecer as coisas para nós, porque o objeto que tem que ser moldado a partir da pessoa, e não a pessoa que tem que ser moldado para encaixar no objeto. Por exemplo, quando temos um pouco de água ou qualquer outro líquido, segundo Kant, nós não poderíamos saber o que esse líquido realmente é. Primeiramente, nós teremos que moldá-lo ao nosso conhecimento, ou seja, no caso de um líquido, nós poderíamos usar uma garrafa. Então, nesse exemplo, o líquido seria o objeto e a garrafa nosso conhecimento. E cada pessoa tem uma garrafa com forma diferente, ou seja, a pessoa pega a intuição, líquido, e molda segundo o seu conceito, a garrafa. Um bom exemplo na natureza é a pimenta. Na natureza, nada é feito em vão. Portanto, o ardor da pimenta tem o propósito de espantar ameaças. Dessa maneira, algumas pessoas não gostam de pimenta, enquanto que, não tão incrivelmente, há pessoas que gostam de pimenta. Sendo assim, a coisa para eles é boa, enquanto que a coisa em si deveria ser ruim. Pronto. Então é isso, né? Kant que resolve essa parada, né? Dizendo que nós temos algo diferente, que os sentidos, só pelos sentidos, não seria possível gerar uma teoria do conhecimento, nem o que é conhecimento, é essa consciência, essa possibilidade racional de ordenar, de classificar, de contextualizar, que faz com que seja conhecido de uma forma objetiva, né? Não é pela coisa em si. Tanto que os animais também sentem, mas não tem uma teoria do conhecimento, né? A nossa racionalidade que faz esse eixo. Mas é isso. Agora eu vou pôr lá 2 questões do Enem. Eu gostaria de saber quem gostaria, 2 pessoas que gostariam de falar das questões, o porquê a questão é certa, a alternativa é certa, e porquê as demais são erradas. É importante, porque são questões do Enem, né? Então, vocês podem... quem gostaria? Tem alguém aí? Alguém aí? Vamos lá, Matheus! Matheus? Tá aí? Vamos lá responder uma questão do Enem e falar para a gente que está certo, que está errado? Além do ponto. Não é tentar, Matheus, é conseguir. Tentar é para os fracos. Entendeu? O Matheus, questão 1. Questão 1. Quem mais? Aqui, Gabriel, Cauane. Estou vendo aqui, deixa eu ver aqui mais. Ih, tem pouca gente aqui. Manda chamar que eu vou fazer chamar. Eu vou fazer a chamada e vocês, quem colocar lá no chat, diz para mim. Aqui. Alain, tá aí? Não, né? Alguém pode falar comigo, porque eu não estou vendo agora? Não está. Obrigado. Carlos André?
Presente. Obrigada. Daniel? Também não, né? Não. Fernanda Castro? Também não. Gabriel Henrique? Aqui, oi, presente. Oi, Gabriel, quer fazer? Ah, não, você já vai fazer. Gabriel Magid. Gabriel Magid estava aí. Está presente, está presente. Ok. Gabriel Vinícius. Esse eu acho que não. Gustavo Oliveira. Também não. Iago Nogueira. Não. João Leandro. Presente. Obrigada. João Pedro. Está aí, João Pedro? Não, não tá. Não veio. João Vitor. Também não. Cauane está. Sim, ela foi presente no chat. Lana. Lana Não. Luana. Tá aí. Tá. Luana, faz a questão 2, Luana. Marcos Vinícius. Não. Mariana. Eu não sei se o Pedro tá falando do Marco Vinícius, mas ele falou que tava presente agorinha. O Marcos Vinícius? Ah, não sei, o Pedro mandou no chat falando que tava Pedro, presente é o agorinha. Marcos Vinícius ou a Luana? A Luana estava... É o Marco Vinícius. Ah, tá. Então, vou pôr aqui 66. Pronto. A Mariana. Eu não vi a Mariana. Também não. Matheus Teixeira, parece que estava aí, não estava? Tá, ele tá aí. Ah, tá. Ok. Otávio Henrique? Não. Não. Pedro Correia? Tá presente. Ok. Tiago Oliveira, não. Não vi. Vitor Veloso? Também não. Também não. Pronto. Ok. Otávio veio. Oi, Otávio. Oi, Otávio. Ele não tá aqui, não, professor? Ele pediu para entrar agora. Agora? Ah. Agora, Otávio? A Luana está aí ainda ou já saiu? Tá aqui ainda. Luana, faz a questão 2, Luana, eu já vou mandar pelo WhatsApp. Então, é só procurar na internet, ver a resposta correta e explicar, porque é aquela correta e as outras são erradas. É bem facinho. E é legal porque vocês veem o formato da questão do Enem. Ok? Fala aí, Lu. Ok. Então, joia. Beijo, gente. Bom descanso. Eu vou tentar colocar o antes possível tudo no AVA, mas agora eu já mando as questões aí. Essa aula e as questões no... Isso, é isso mesmo, João Leandro. Fazer uma justificação racional da questão. Gente, muito, muito, muito obrigada. Beijos, beijos. Fala para os colegas virem, sabe? É importante informar, passar. Beijo. Tchau, beijo, queridos. Obrigada. Beijo. Para encerrar a gravação. Amém.